Olá, caríssimos amigos e amigas do canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog do Facebook e também o canal do YouTube. Você que está nos acompanhando sabe que pode acessar esse conteúdo desde o início do curso online do Livro dos Espíritos, abordando os primeiros vídeos. Nós já estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6. Hoje vamos estudar o tópico Mundos Transitórios. Acompanhe comigo. Então, o tópico é da pergunta 234. Então, aqui Allan Kardec está fazendo uma pergunta sobre um orbe físico em condição de transitoriedade. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Ele responde que sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivacs. Bivacs aqui significa acampamento de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então veja que existe essa situação, o espírito está desencarnado, mas ele não consegue aurir expansão de horizontes para deixar de estar conectado às emanações do ambiente de um orbe físico. Então, ele precisa estar conectado dentro de uma dimensão desse orbe no mundo espiritual, relacionada a ele, como uma situação transitória. Faz a sua pergunta A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves, que pousam numa ilha, para aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Então veja que esses espíritos não estão encarnados nesse orbe. Eles estão conectados à energia, ao espaço da espiritualidade deste orbe. Ou seja, subplanos do mundo espiritual que apresentam emanações referentes à energia desse orbe. E que o espírito errante ainda está em condição perispiritual com a necessidade dessa conexão, mas não está preso a ele, não está encarnado a ele. Tanto que é como se fosse um acampamento, como se fosse uma ilha, que uma ave chegou nessa ilha, se abasteceu, descansou, e daí foi adiante para o seu rumo. É a comparação que os espíritos fazem. Questão 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem. Ou seja, nessa situação de transitoriedade em que o espírito precisou se conectar à energia, à atmosfera de um mundo físico, mesmo estando desencarnado, nessa situação, ele está progredindo? O espírito responde, certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então é possível existir progresso no mundo espiritual, mas consolidação de conhecimentos, de prática, de evolução, é necessário o espírito se colocar à prova, ou seja, reencarnar. Mas ele não está impedido de progredir em conhecimento, em experiência, em sabedoria, em ferramentas de entendimento, para quando chegar a hora da prova, estar mais preparado. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Ou seja, nessa situação transitória em que o orbe físico passa, eles vão servir sempre para espíritos errantes, ou seja, espíritos que
precisam ainda reencarnar? E os espíritos respondem que não. A condição deles é meramente temporária. Então, isso não perdura. Ele está num processo de transição e não vai servir para o tempo todo para essa situação. Subpergunta A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Então, quando uma sonda sai do orbe terrestre e vai verificar em outro planeta que ali não existe oxigênio, não existe vida, não existe água, é um solo estéril, esse mundo não serve para nada? Certamente que não. Nada não existe e não existe nada que seja inútil no universo. Tudo tem um fim útil. Então, esse mundo que não pode ser habitado fisicamente serve de conexão de energia restauradora para os espíritos errantes em situação de transitoriedade dos seus caminhos de progressão. E a subpergunta B. É permanente essa esterilidade decorre da natureza especial que apresenta? Ou seja, o homem vai ficar assim para sempre, estéril, sem vida, sem habitação, sem recursos? Não. São estéreis transitoriamente. Quer dizer, os espíritos já responderam isso, mas Kardec insiste didaticamente, perguntando de forma diferenciada, você já sabe como é que ele faz. E a subpergunta C. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que dá o nome de belezas naturais. Então, essa questão de conceito de beleza depende do gosto de cada um. Subpergunta D. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Subpergunta é, em que época? Durante a sua formação. Então, enquanto a Terra estava sendo elaborada, sendo estruturada por Jesus para que servisse de escola para nós, ela já serviu de mundo transitório para aurir energia aos espíritos errantes em situação também de transitoriedade nos seus progressos. E aí vem a contribuição de Allan Kardec, resumindo as perguntas. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriar à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, e inadmissível, desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos, ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos, apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então, tudo existe para alguma utilidade. Não existe nada inútil no universo. E onde os nossos sentidos físicos não podem registrar vida, ali há um recurso para as necessidades de espíritos em níveis de progressão
que necessitam de um ambiente de energia de conexão com a matéria de um órgão, transitoriamente. Então, esses mundos transitórios estão em conexão com as necessidades de muitos grupos de espíritos que não estão encarnados, não estão vinculados a esse mundo, mas que precisam unir forças. Assim também, quando nós realizamos uma comparação, o culto do Evangelho no lar, acende-se uma luz sobre o nosso lar. E o espírito errante que está passando em tarefa de trabalho, vê aquela luz, sabe que ali pode unir força. No momento da oração, no momento de conexão e comunhão com o Evangelho, porque Jesus foi convidado para participar desse banquete. Então, o lar também pode ser um recurso restaurador para todos que desejam buscar, na condição de crescimento, de fortalecimento da convicção, abrindo as portas do coração e abrindo as portas espirituais da nossa casa para Jesus. Abra você também a sua casa para Jesus. Ore dentro de casa. Leia o Evangelho. Faça uma prece. Peça aos mensageiros celestes que adentrem ao seu lar. Porque espíritos que estão progredindo, estão precisando também dos recursos como nós, e estão em condição de aurir essa energia na espiritualidade superior. Que Jesus nos abençoe. Grande abraço e até o próximo vídeo.